Olá, estudantes do nono ano. Nessa aula nós vamos falar sobre a transição econômica para a economia de mercado da Rússia e como isso vai acabar acontecendo. O objetivo da aula: analisar a transição na economia russa para a economia de mercado e compreender o quadro econômico do país. Como acontece então essa transição e será que a Rússia ela conseguiu melhorar o seu aspecto econômico? Vamos lá, vamos refletir aqui. Vocês sabem o que foi a transição da economia planificada para a economia de mercado na Rússia? Já pensaram como se organiza o quadro econômico russo e como é a economia do lugar onde você mora? Mais voltada para a agricultura, para a indústria ou para o comércio? Bem, antes de mais nada, é importante lembrar o que é a economia planificada. Durante o período da União Soviética, as indústrias e a economia nos países que compunham a antiga União Soviética, elas eram planificadas. O que significa isso? Que as empresas, as indústrias, não tinham um dono, né? Elas eram do povo. Então, todo mundo que trabalhava nas empresas tinham os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações. Existiam, obviamente, vantagens e desvantagens. Se o sistema funcionasse bem, não teriam problemas com fome e nem problemas de moradia. Infelizmente, não é o que aconteceu. Os esforços de guerra durante a Guerra Fria, principalmente a guerra da União Soviética contra o Afeganistão, fizeram o país viver uma crise irreversível, né, que acabou gerando o fim da antiga União Soviética. Só lembrando, a Rússia é o maior país do mundo, ela possui pelo menos 8 fusos, né, e ela tem 11 mil quilômetros de leste a oeste, beleza? O país se divide pelos montes Urais em Rússia europeia e Rússia asiática. Vocês sabem o que é economia? Vamos lembrar aqui então o que é economia, né? Economia é a ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Está sempre analisando o que produzir, quando produzir, em que quantidade produzir e para quem produzir. Cada vez mais esta ciência é aplicada em campos que envolvem pessoas em decisões sociais, como os campos religioso, industrial, educação, política, saúde, instituições sociais, guerra e etc. Todos os campos industriais de modo geral. Como se organiza a economia da Rússia? Bom, antes precisamos entender que a economia da Rússia passou por uma transição. Ela era planificada e passou por uma economia de mercado. Para a economia de mercado capitalista, no caso, o que proporcionou uma série de mudanças. Bem, antes da transição para a economia de mercado, não existiam lanchonetes, fast food na Rússia, não existiam shoppings na Rússia, porque tudo era voltado para o Estado, né? Então você tinha belas estações de metrô para tentar motivar a população, algo que o governo socialista no país tentou mostrar, né, que a população tinha direito às riquezas. Chega a ser curioso e hoje em dia são atrações turísticas, né, as estações de metrô russas. Mas, para mudar para uma economia capitalista, foi bem complexo. Afinal, por 68 anos, o país viveu uma economia que fugia às regras do capitalismo. Sobre as mudanças na economia russa. Primeiro, a privatização das antigas empresas estatais. Ao contrário do que acontece no Brasil, as estatais russas elas eram planificadas. No Brasil, você tem o Estado sendo proprietário da estatal, obviamente, parte da empresa tem um capital aberto ou misto, né? Mas existem os cargos dentro da empresa, né? Existe toda uma pirâmide de cargos dentro da empresa. Na economia planificada não era bem assim que funcionava.
Cada pessoa tinha uma mesma importância dentro da visão empresarial. Quando acaba esse regime, muitas dessas pessoas foram para o chão de fábrica ou ficaram desempregados e começam a viver um verdadeiro momento de crise. Ao longo de todos os anos 90, a população russa sofreu muito com a miséria mesmo, como consequência dessa mudança. Houve uma introdução da concorrência. Antes não existia concorrência. Tudo era feito pelas mesmas empresas. A busca do lucro como meta de produção. Antes a produção visava apenas atender as necessidades populares e agora ela visa o lucro, como no mundo capitalista. A liberação de preços. Então agora as coisas têm os preços e eles são rotativos, né? Eles sobem, diminuem, eles se alteram dependendo da inflação. E abertura ao capital estrangeiro. Agora a Rússia podia ter empresas de todos os lugares do mundo sendo instaladas dentro do seu território. Com essas mudanças, a Rússia priorizou investimentos em infraestrutura para a instalação de transnacionais e reduziu as verbas estatais destinadas ao desenvolvimento social da população. Antes, a população que não estava trabalhando recebia um auxílio e com a transição essas pessoas foram para a rua. Então vai ter uma grande quantidade de moradores de rua na Rússia, principalmente ali entre a década de 1990 e de 2000. Tal situação associada à concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas contribuiu para uma piora nas condições de vida da maior parte da população. Observe e analise o gráfico ao lado, a variação salarial na Rússia. Então a gente vai ter ali uma grande baixa salarial, principalmente no primeiro momento ali, durante o governo do Yeltsin. Depois, com a entrada do Putin, o país volta a ter uma subida econômica e a partir de 2008, por conta da crise econômica mundial que começou nos Estados Unidos, a gente vê que o cenário ele vem em baixa, né, tendo algumas tentativas de se recuperar. A fuga de cérebros. Assim como acontece no Brasil, muitas pessoas que se formam, né, em universidades, vão atrás de uma vida acadêmica, elas acabam indo para outros países onde o investimento na ciência acaba sendo maior. Então, a Rússia acaba perdendo muitos cientistas que vão buscar oportunidade de trabalho em outros países. Olha lá a chargezinha ali, né, dos cérebros fugindo dos países que vivem em crises. Atualmente, a Rússia enfrenta a chamada fuga de cérebros. Seus cientistas intelectuais buscam melhores condições de trabalho em outros países ou são convidados por universidades e centros de pesquisa estrangeiros para desenvolver e coordenar projetos que não são empreendidos no país. Esse fenômeno também ocorre em países como Brasil e Índia. Também África do Sul, basicamente todos os países emergentes e que não investem tanto na educação de nível superior. Rússia usa tensão com o Ocidente para combater a fuga de cérebros. Uma tentativa de conter a saída de pessoas russas é justamente aumentar a pressão, né, e criar uma disputa ideológica entre a Rússia e os países ocidentais. Todos os anos, o exército russo faz treinamentos gigantescos contra a OTAN e vice-versa, né? O mundo ocidental também faz treinamentos de guerra, imaginando a Rússia como a principal inimiga. Com exceção desse ano, que o possível inimigo da OTAN foi substituído pela China. Uma atividade. Após analisarmos o que é fuga de cérebros, de acordo com as suas informações, existe a fuga de cérebros. Você conhece algum caso no Brasil? Escreva um pequeno relato, no máximo 10 linhas, em forma de notícia de jornal sobre o tema. Agora é com vocês.
Agora que vocês tiveram tempo para responder, vamos ver como fica. O brasileiro é tão ou mais preparado que qualquer pesquisador norte-americano. Ou seja, com algumas mudanças estruturais, seria possível aproveitar no Brasil esses pesquisadores que são bem formados no ensino superior nacional. Temos que manter a esperança em mudanças para investirem, principalmente nessa vida acadêmica. Na atualidade, um dos grandes desafios que o governo russo enfrenta é modernizar a produção industrial do país e também a questão da eletricidade. A Rússia enfrenta grandes dificuldades em modernizar a agropecuária, os recursos minerais e a indústria. Sobre a agropecuária, apesar das dificuldades enfrentadas pelo país, com os invernos prolongados e rigorosos, novas técnicas de criação intensiva acabam ajudando o país a aumentar a sua produção interna. Então, na agricultura, eles conseguem produzir trigo, centeio, beterraba, produção de açúcar, graças à beterraba, linho, algodão, girassol e cevada. Na pecuária, criação de rebanhos bovinos, ovinos e suínos. A Rússia também é muito importante na produção leiteira e recentemente saíram matérias que eles estão usando óculos de realidade aumentada nas vacas para elas verem campos verdes e conseguirem produzir mais leite. Sobre os recursos minerais, a vastidão do território russo e a variada formação geológica são responsáveis pela presença de um rico subsolo, onde se destaca no extrativismo mineral, com petróleo, gás natural, é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e é o segundo maior produtor de gás natural do mundo. A Europa inteira depende do gás natural russo. Observe e analise a localização dos recursos minerais no território russo. Então, nesse mapa, nós temos aqui o carvão marcado por bolinhas, por exemplo, e a gente consegue ver que em vários lugares da Rússia existe carvão mineral, que acaba sendo bem raro de encontrar em outros lugares do mundo. Eles também têm bastante níquel, eles vão ter urânio, que é muito importante para as usinas nucleares que o país também possui. Na indústria, como vimos nesse conteúdo, o governo russo estabeleceu reformas político-econômicas e abriu o país ao capital estrangeiro. Apesar dos investimentos na indústria de bens de consumo, a indústria de bens de produção ainda prevalece no país. Destacam-se as seguintes indústrias: as de bens de produção, petroquímicas, siderúrgicas, aeroespacial. Desde a época da União Soviética, eles desenvolveram grande tecnologia aeroespacial, automobilística e indústria bélica. E nos bens de consumo, eles não focam tanto em indústrias tecnológicas. Então, alimentícia, vestuário, medicamentos, entre outras. Hoje em dia, as empresas que mais lucram no mundo focam nos bens de consumo e não mais em bens de produção como criação de armamentos. Sobre as áreas industriais, estão concentradas principalmente na parte europeia e no sul da Rússia, onde tem uma grande infraestrutura. Vamos para mais uma atividade. Após analisarmos a transição econômica da Rússia e o seu quadro econômico, faça um cartaz destacando as principais consequências dessa transição e as principais áreas econômicas russas. Socialize a produção e explique para seus colegas e familiares durante a aula.
Bem, vamos ver como fica a resposta então? É uma resposta pessoal, mas espero que você coloque no seu cartaz imagens, ilustrações que representem essa transição econômica que o país acabou vivendo. Na aula de hoje nós estudamos a transição que a Rússia viveu entre o sistema socialista e o capitalismo, principalmente aí ao longo dos anos 90. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente!